O gerente apontou para a caixa de leite e gritou para todo o mercado ouvir: "Se não tem dinheiro, não compra! Não vendemos fiado!" A mãe tentou explicar com voz trêmula: "Senhor, faltam só 4,50. Eu posso pagar amanhã. É só o leite para o meu filho." Mas o gerente não quis saber. Ele expulsou os dois na frente de todos. O menino chorou, a mãe baixou a cabeça, humilhada, e ninguém fez nada. Ninguém, exceto um homem de boné que observava tudo do fundo do mercado. Aquele homem vestia roupas simples. Ninguém daria 2 centavos por ele, mas havia algo no olhar dele, algo perigoso, porque ele já tinha sido aquele menino chorando. E ele sabia exatamente o que fazer com gente como aquele gerente. Helena tinha 42 anos e 3 empregos. Acordava às 4 da manhã para limpar escritórios antes do expediente. Depois ia para casas de família até o meio da tarde e terminava o dia limpando um consultório médico. Seu filho, Miguel, tinha apenas 7 anos. Olhos grandes, curiosos, sempre fazendo perguntas que Helena não sabia responder. "Mãe, por que a gente não tem carro? Mãe, por que eu não posso ter um videogame igual ao do João?" Ela sempre desviava o olhar, sempre mudava de assunto. Naquela quinta-feira, Helena havia recebido o pagamento de uma das casas onde trabalhava, R$ 250. Parecia muito quando estava na mão, mas evaporava rápido quando ela começava a fazer as contas. Conta de luz atrasada, gás quase vazio, remédio para a pressão alta e a comida da semana. Foi por isso que ela entrou no mercado Vila Nova com uma lista mental afiada. Nada de supérfluos, nada de besteira, o essencial. Miguel segurava a mão dela com força. Ele sabia que aqueles passeios ao mercado eram tensos. A mãe sempre parecia preocupada, sempre conferia os preços 2 vezes, sempre colocava coisas de volta na prateleira. "Mãe, a gente pode comprar bolacha?" Ele perguntou, apontando para um pacote colorido. "Hoje não, meu amor. Semana que vem prometo." Ela nunca cumpria essas promessas. Miguel já sabia, mas ele não reclamava. Aos 7 anos, aquele menino já entendia mais sobre escassez do que deveria. Helena pegou o arroz mais barato, o feijão em promoção, 2 unidades de pão francês, macarrão, molho de tomate, ovo, margarina. E no final, quase como um ato de coragem, ela pegou uma caixa de leite integral. Miguel amava leite. Todas as manhãs, ele tomava um copo grande antes de ir para a escola. Era o único momento do dia em que ele parecia realmente satisfeito. Mas o leite estava caro, R$ 6,50. Helena hesitou, colocou na cesta, tirou, colocou de novo. "Vamos levar, mãe?" Miguel perguntou, esperançoso. "Vamos, meu filho." Ela tinha R$ 243 na carteira depois de pagar a conta de luz pela manhã. Fez as contas mentalmente. Daria. Seria apertado, mas daria. A fila do caixa estava longa. Helena ficou ali, segurando a cesta, enquanto Miguel olhava para as balas coloridas expostas na altura dos olhos dele. Tentação estrategicamente colocada. "Mãe, não, Miguel." Ele não insistiu. Quando chegou a vez de Helena, a atendente, uma moça jovem de uniforme vermelho e crachá com o nome Jéssica, começou a passar os produtos. Bip, bip, bip. Helena observava o visor com o coração apertado. Arroz, feijão, pão, macarrão, ovos. O número subia. Quando Jéssica passou o leite, Helena sentiu o estômago afundar. Deu R$ 248,50. Jéssica anunciou. Helena abriu a carteira. Contou as notas. R$ 243. Faltavam R$ 5,50. Ela sentiu o rosto esquentar. As pessoas atrás dela começaram a se mexer impacientes. "Moça!" Helena começou, a voz trêmula. Posso pagar o restante amanhã? É só o leite para o meu filho." Jéssica olhou para Helena com compaixão genuína.
Ela conhecia aquele olhar. Já tinha visto dezenas de vezes. Mães cansadas, filhos com fome, dinheiro que nunca era suficiente. Eu não sei se posso. Antes que Jéssica pudesse terminar a frase, uma voz grossa cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Rogério, o gerente do mercado Vila Nova, tinha 48 anos, barriga saliente, cabelo engomado e um ar de superioridade que ele carregava como um troféu. Para ele, ser gerente de mercado era o ápice da pirâmide social. Ele tinha poder, ele dava ordens. Ele decidia quem comprava e quem não comprava. E ele odiava pobre. Não de forma explícita, claro. Ele nunca diria isso em voz alta, mas estava nos olhares, nos comentários, na forma como ele tratava clientes que chegavam com roupas simples, sacolas rasgadas, chinelos gastos. Ela não tem dinheiro suficiente, seu Rogério, Jéssica explicou baixinho. Rogério se aproximou, olhou para Helena de cima a baixo e depois para Miguel. Quanto falta? 5,50, Jéssica respondeu. 5,50? Rogério repetiu como se fosse uma piada. E a senhora quer que a gente faça o quê? 2? Helena baixou a cabeça. Eu pago amanhã, senhor. Eu trabalho aqui perto, posso voltar. Aqui ninguém dá fiado. Rogério aumentou o tom. Se não tem dinheiro, não compra. Simples assim. As pessoas na fila começaram a olhar, algumas com pena, outras com irritação por ter que esperar. Miguel segurou a mão da mãe com mais força. Mãe, ele sussurrou. Tira o leite da sacola, Rogério ordenou, pegando a caixa das mãos de Jéssica e colocando de volta no balcão. E da próxima vez, venha com dinheiro completo. Aqui não é banco, não é igreja, é comércio. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela queria gritar, queria dizer que trabalhava mais do que ele, que acordava de madrugada, que nunca pedia nada a ninguém. Mas ela não disse nada. Apenas pegou as sacolas com as compras restantes e começou a andar em direção à saída, puxando Miguel pela mão. Desculpa, meu amor, ela sussurrou. Semana que vem a gente compra o leite. Miguel não respondeu. Ele estava chorando. Rogério voltou para seu posto de comando, o balcão da gerência, satisfeito consigo mesmo. Mais uma lição ensinada. Mais uma pessoa colocada no seu lugar. Ele não percebeu que do corredor de vinhos importados, um homem observava tudo. Alberto tinha 55 anos, roupa simples, boné desgastado e uma postura discreta. Ninguém olhava duas vezes para ele, ninguém imaginava. Mas ele viu tudo, viu a humilhação, viu o choro do menino, viu a mãe tentando segurar a dignidade enquanto era destruída publicamente por causa de R$ 5,50. E algo dentro de Alberto se quebrou, porque ele já tinha sido aquele menino. Do lado de fora do mercado, Helena se ajoelhou na calçada e abraçou Miguel. As sacolas caíram no chão. Ela não ligou. Desculpa, meu filho, desculpa. Miguel chorava baixinho. Mãe, a gente sempre vai ser pobre? Helena não conseguiu responder. A pergunta era simples demais e pesada demais ao mesmo tempo. Ela apenas abraçou o filho com mais força, tentando esconder as próprias lágrimas. Nesse momento, alguém passou por eles, um homem de boné. Ele parou por um segundo, olhou para Helena e Miguel e depois continuou andando. Mas antes de desaparecer na esquina, ele olhou para trás uma última vez. E naquele olhar havia algo que Helena não conseguiu identificar, algo entre raiva e determinação. O despertador tocou às 4 da manhã. Helena abriu os olhos no escuro, o corpo pesado de cansaço. 3 horas de sono. Era o que ela conseguia na maioria das noites. Levantou-se em silêncio para não acordar Miguel, que dormia no outro cômodo da pequena casa de 2 quartos. A casa era alugada, velha, com infiltração nas paredes e um chuveiro que só funcionava quando queria. Mas era deles. Era um teto, era algo.
Helena tomou banho gelado. A resistência do chuveiro tinha queimado semana passada e ela ainda não tinha conseguido comprar outra. Vestiu o uniforme de faxineira e saiu para a rua ainda escura. O primeiro trabalho do dia era em um edifício comercial no centro. Ela limpava 3 andares de escritórios antes que os funcionários chegassem. Tinha que ser invisível. Entrar, limpar e sair antes que alguém percebesse. Das 4 às 7 da manhã. Depois, pegava 2 ônibus até o bairro nobre da cidade, onde limpava a casa de uma família que tinha 3 carros na garagem e um cachorro que comia ração importada. Das 8 ao meio-dia. À tarde, mais 2 casas, uma às 13 jus, outra às 15 horas. E no fim do dia, o consultório médico, das 18 horas às 20 horas, 7 dias por semana, sem folga, sem descanso, porque se ela parasse um dia, não teria dinheiro para o aluguel. Se parasse 2, não teria comida. Miguel acordou sozinho, como sempre. 7 anos e ele já sabia a rotina. Levantar, escovar os dentes, vestir o uniforme da escola, pegar a mochila. Ele abriu a geladeira. 2 ovos, um pedaço de pão. Nada de leite. Lembrou da noite anterior, do mercado, do gerente gritando, da mãe chorando. Miguel fechou a geladeira sem pegar nada. Não estava com fome mesmo. Ele pegou a mochila e saiu para a escola, que ficava a 3 quadras de casa. Helena sempre deixava a chave escondida debaixo do vaso na entrada. O trajeto até a escola era curto, mas Miguel o odiava. Porque era o momento em que ele via outras crianças sendo levadas de carro pelos pais. Crianças com lancheiras coloridas, tênis novos, mochilas de personagens. Ele olhou para o próprio tênis. O solado estava se soltando. Ele tinha colado com Super Bonder semana passada, mas já estava abrindo de novo. Na escola, a professora pediu para que todos abrissem o caderno de matemática. Miguel abriu o seu. Metade das folhas estavam faltando porque ele tinha arrancado para fazer desenhos em casa. Miguel, cadê o resto do seu caderno? A professora perguntou. Acabou, tia. Como assim acabou? O caderno é novo. Ele baixou a cabeça. A menina ao lado, Beatriz, cochichou alto o suficiente para ele ouvir. Ele é pobre. A mãe dele não tem dinheiro nem para caderno. Risadas baixas, olhares de pena, olhares de desdém. Miguel fingiu que não ouviu, mas ouviu, e guardou mais uma pedra no peito. Às 18h30, Helena entrou no mercado Vila Nova de novo. Era o único mercado perto de casa. Ela não tinha escolha. Precisava comprar mais pão e ovos. Miguel tinha reclamado de fome pela manhã antes de sair para a escola. Ela entrou pelo corredor dos frios, pegou meia dúzia de ovos e 3 pães franceses. Total, R$ 8,20. Dessa vez ela tinha o dinheiro exato. Foi direto para o caixa, evitando olhar para os lados. Só queria pagar e sair. Mas quando estava quase chegando na fila, ouviu a voz. Olha quem voltou, Rogério. Ele estava perto do balcão de frios, verificando a reposição de mercadorias. Quando viu Helena, um sorriso maldoso se formou no rosto dele. A caloteira! Ele disse alto, fazendo questão de que outros clientes ouvissem. Conseguiu juntar o dinheiro hoje ou vai tentar levar fiado de novo? Helena sentiu o rosto queimar. Eu tenho o dinheiro. Ela respondeu baixo, tentando não fazer cena. Ah, é? Deixa eu ver então. Rogério se aproximou estendendo a mão. Mostra aí. Quero ter certeza antes de você chegar no caixa e fazer a gente perder tempo de novo. Eu não preciso mostrar nada. Eu vou pagar no caixa como todo mundo. Todo mundo paga. Você, eu não sei. Depois do show de ontem... Helena respirou fundo. Contou até 5. Não ia dar o gostinho para ele de vê-la perder a paciência. Com licença, ela disse, desviando dele e seguindo para a fila. Rogério ficou olhando, os braços cruzados, um sorrisinho de superioridade no rosto. Vou ficar de olho em você, viu? Ele gritou. Qualquer coisa errada, eu chamo a segurança. Helena pagou as compras em silêncio. Pegou a sacolinha e saiu rápido. Mas antes de passar pela porta, ela ouviu Rogério comentando com um dos funcionários.
Esse tipo de gente tem que ser vigiado. Daqui a pouco está roubando. Ela não se virou. Não respondeu. Apenas segurou firme a sacola e saiu. Alberto estava lá. De novo. Ele tinha chegado ao mercado meia hora antes, fingindo olhar vinhos importados no corredor do fundo. Mas seus olhos estavam em Rogério, observando, anotando. Ele viu a forma como Rogério tratou Helena, viu a humilhação pública, viu o abuso de poder disfarçado de política da empresa. Alberto pegou o celular e anotou. 18h35. Gerente humilhou o cliente publicamente. Acusação infundada de roubo. Constrangimento intencional. Era o 4º registro em 3 dias. Ele estava montando um dossiê, porque Alberto não agia por impulso. Ele tinha aprendido, ao longo de 30 anos construindo seu império do zero, que vingança emocional era passageira. Justiça estruturada era permanente. Ele saiu do mercado logo depois de Helena. Viu ela caminhando devagar pela calçada, a cabeça baixa, os ombros caídos, e de novo sentiu a raiva crescer dentro dele, porque ele se lembrava. Alberto tinha 7 anos quando aconteceu. Ele e a mãe tinham ido a uma farmácia. Ela estava doente, com febre alta, mas ainda assim trabalhava em 3 casas como empregada doméstica. Precisava de um remédio. Um antibiótico simples. O farmacêutico cobrou. Ela contou o dinheiro. Faltava R$3. Ela pediu para pagar no dia seguinte. Implorou. Explicou que o filho estava sozinho em casa e ela não poderia voltar depois. O dono da farmácia riu. Se não tem dinheiro, não compra. Simples assim. E mandou os 2 embora. A mãe de Alberto piorou durante a noite. No dia seguinte, ela foi internada. 1 semana depois, estava morta. Pneumonia que poderia ter sido tratada com aquele antibiótico de R$3. Alberto nunca esqueceu o rosto do dono da farmácia. Nunca esqueceu a humilhação. Nunca esqueceu a sensação de impotência. Foi por isso que, 20 anos depois, quando Alberto se tornou um empresário bem-sucedido, ele comprou a rede de farmácias daquele homem e o demitiu. E criou uma política. Nenhum cliente seria jamais recusado por falta de dinheiro em casos de emergência médica. Agora, ele estava de novo diante da mesma injustiça. Em outro lugar, outro vilão, mas a mesma crueldade. E dessa vez, ele não ia apenas comprar a empresa. Ele ia fazer justiça da forma certa. Helena chegou em casa e encontrou Miguel sentado no chão da sala, desenhando em um pedaço de papelão. "O que você está desenhando, meu amor?" Miguel mostrou. Era um desenho simples. 2 figuras de palito, uma grande e uma pequena. E entre elas, uma caixa com a palavra leite, escrita com letras tortas. Helena sentiu a garganta apertar. "Está lindo", ela disse, a voz embargada. "Quando a gente vai poder comprar leite de novo, mãe?" Helena se ajoelhou ao lado dele. "Logo, meu filho, logo." Mas ela não sabia quando seria logo. Não sabia se seria semana que vem, mês que vem ou nunca. Miguel voltou a desenhar. E Helena foi para a cozinha preparar o jantar com os 3 ovos e o pão que tinha comprado. Mais uma noite, mais uma luta, mais uma humilhação guardada no peito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alberto estava em seu apartamento, uma cobertura de 300 metros quadrados, com vista para a cidade inteira. Móveis de luxo, quadros caros, silêncio. Ele abriu o notebook e acessou o sistema de câmeras do Mercado Vila Nova. Sim, ele era o dono da rede. Tinha 15 unidades espalhadas pela cidade. O Mercado Vila Nova era uma delas. Mas ele nunca tinha visitado pessoalmente. Contratava gerentes, diretores, supervisores. Confiava que fariam o trabalho certo. Até que, 2 semanas atrás, ele decidiu fazer uma visita surpresa. Disfarçado. Sem avisar. Queria ver como as coisas realmente funcionavam quando ninguém sabia que o dono estava ali. E o que ele viu o enojou. Rogério tratava clientes pobres como lixo.
Humilhava, constrangia, abusava do poder. E os funcionários tinham medo dele. Ninguém reclamava, ninguém denunciava. Alberto poderia tê-lo demitido no primeiro dia, mas ele queria mais. Queria que Rogério se enforcasse sozinho, queria documentar tudo, cada abuso, cada humilhação. E quando chegasse a hora, ele não ia apenas demitir, ele ia destruir a carreira daquele homem. Alberto abriu a pasta no computador. Dossiê Rogério Lima. 4 vídeos, 8 registros escritos, 3 reclamações de clientes que ele tinha pessoalmente coletado. Ainda não era suficiente. Ele precisava de mais. Precisava do momento certo, e ele sabia que esse momento estava chegando. 2 semanas se passaram desde a primeira humilhação. Helena voltava ao mercado Vila Nova 3, 4 vezes por semana, sempre rápida, sempre calculando cada centavo, sempre esperando não cruzar com Rogério, mas ele parecia ter um radar para ela. Olha só quem chegou. Trouxe o dinheiro completo hoje? Cuidado com essa aí, fique de olho nos produtos que ela pega. Helena nunca respondia. Apenas baixava a cabeça e continuava suas compras. Mas por dentro, uma parte dela morria um pouco a cada vez. Era uma terça-feira à tarde quando aconteceu. Helena entrou no mercado para comprar o básico e uma caixinha de suco que Miguel estava pedindo havia semanas. Quando estava passando pelo corredor de limpeza, ouviu passos rápidos atrás dela. Ei, você! O que você tem na bolsa? Era Rogério. Na bolsa? Minhas coisas pessoais. Abre aí, quero ver. Por quê? Eu não... Abre a bolsa! Com as mãos tremendo, Helena abriu. Dentro, uma carteira velha, lenços de papel, a chave de casa e o celular quebrado. Rogério olhou com desprezo. Levanta a blusa. Quero ver se não está escondendo nada. Helena sentiu as lágrimas queimarem. Eu não roubei nada. Então por que está nervosa? Levanta! Naquele momento, uma voz calma cortou a tensão. Tem algum problema aqui? Era o homem de boné. O mesmo que Helena tinha visto várias vezes nas últimas semanas. Rogério se virou irritado. Não é da sua conta. Eu acho que é. A senhora está sendo acusada de algo? Ela é suspeita, Rogério disse. Eu tenho o direito de revistar. Suspeita de quê? Vi ela pegando produtos normalmente. Você não pode revistar um cliente sem evidências concretas. E mesmo com evidências, você precisaria chamar a polícia. Rogério ficou vermelho de raiva. Você não sabe com quem está falando. Eu sou o gerente daqui. E eu sou um cliente. E estou testemunhando um abuso. Outros clientes começaram a se aproximar. Alguns tiraram celulares para filmar. Rogério percebeu que estava perdendo o controle. Tudo bem, foi só um mal-entendido. Pode ir. Helena seguiu para o caixa com as pernas bambas. Pagou rapidamente e saiu quase correndo. Do lado de fora, ela encostou na parede, tentando conter as lágrimas. Você está bem? Era o homem de boné. Eu acho que sim. Obrigada por ter intervindo. De nada. Aquele cara é um idiota. Ele me odeia. Não sei por quê. O homem ficou em silêncio. Gente assim odeia quem os lembra do que eles têm medo de ser. Você trabalha duro, não é? 3 empregos, mas nunca é suficiente. Eu sei como é. Havia algo verdadeiro na voz dele. Meu nome é Alberto. Helena. Helena, não deixa aquele homem te destruir. Isso vai acabar, eu prometo. Como o senhor pode prometer isso? Alberto sorriu, mas não respondeu. Só confia em mim, e saiu andando pela calçada. Helena ficou ali, confusa. Aquele homem era estranho, mas de alguma forma ela acreditou nele. Dentro do mercado, Rogério estava furioso. Ele ligou para o supervisor regional. Tem um cara aqui interferindo no meu trabalho, me desrespeitando na frente dos clientes. Calma, o que aconteceu? Ele defendeu uma cliente que eu estava investigando. Você tinha evidências de que ela estava roubando?
Evidências? Ela é pobre. Óbvio que mais cedo ou mais tarde ia roubar. Silêncio do outro lado. Rogério, você não pode acusar clientes sem provas. Isso pode dar processo. Processo? Eu sou o gerente. Eu faço as regras aqui. Você é o gerente, mas não é o dono. Você já recebeu 3 reclamações esse mês. Mais uma e eu vou ter que suspender você. Rogério desligou com raiva e socou a mesa. 3 reclamações. Ele não sabia que Alberto tinha formalizado cada uma delas, anonimamente. Na manhã seguinte, Helena encontrou um envelope na porta, sem remetente, sem nome. Dentro, uma carta manuscrita. Helena. Eu também já passei por isso. Quando criança, minha mãe e eu fomos expulsos de uma farmácia porque faltavam R$ 3 para um remédio. Ela morreu 1 semana depois. Você merece dignidade. Seu filho merece ver a mãe sendo tratada com respeito. Isso vai acabar, e vai acabar em breve. Confia em mim. Alberto. Helena leu 3 vezes. As lágrimas desceram. Pela primeira vez em anos, ela sentiu esperança. No mercado Vila Nova, Alberto conversou com uma funcionária jovem que tinha olhos vermelhos. Tudo bem? Você parece chateada. Ela hesitou, depois sussurrou. É o gerente. Ele gritou comigo porque deixei um cliente pagar com troco. Disse que pobre tem que ter dinheiro antes de vir às compras. Há quanto tempo você trabalha aqui? 6 meses. E ele sempre foi assim? Sempre. Semana passada humilhou uma senhora idosa. Chamou ela de lenta. A senhora saiu chorando. Como é seu nome? Camila. Camila, pode ficar tranquila. As coisas vão melhorar. Do lado de fora, Alberto anotou no celular. Funcionária Camila relatou abuso verbal. Gerente chamou idosa de lenta. Padrão recorrente. O dossiê estava quase completo. Naquela tarde, o celular de Helena tocou. Helena, sou Mariana, da empresa Solaris. Você foi indicada para uma vaga de assistente administrativa. A vaga paga R$ 2.500 por mês, mais benefícios. Helena quase deixou o telefone cair. R$ 2.500. Ela ganhava menos de 1.200 com 3 empregos. Eu adoraria, mas quem me indicou? Não posso revelar, mas a pessoa disse que você merece uma oportunidade melhor. Alberto, quando seria a entrevista? Amanhã às 14 horas. Quando desligou, Helena chorou. Alguma coisa estava mudando. E pela primeira vez, ela permitiu acreditar que as coisas pudessem melhorar. A entrevista foi no dia seguinte. Helena acordou às 4 da manhã como sempre, mas dessa vez com um frio no estômago diferente. Não era o medo de não ter dinheiro. Era nervosismo. Esperança misturada com descrença. Ela pediu para sair mais cedo do trabalho de faxina da manhã. A patroa, Dona Marta, uma senhora de 60 anos que sempre foi gentil com ela, concordou imediatamente. Vai com Deus, Helena. Você merece essa chance. Às 13h30, Helena estava na frente de um prédio comercial de vidro espelhado no centro da cidade. Empresa Solaris, 12º andar. Ela olhou para a própria roupa. A melhor que tinha, uma calça preta simples, uma blusa branca que ela tinha passado 3 vezes para ficar perfeita e um sapato fechado que apertava um pouco, mas era apresentável. Respirou fundo e entrou. A recepção era imensa. Piso de mármore, sofás de couro, plantas enormes. Tudo tão diferente do mundo dela. Posso ajudar? A recepcionista perguntou com um sorriso profissional. Eu tenho uma entrevista. Meu nome é Helena. Ah, sim. A senhora Mariana está esperando. 12º andar, sala 1205. Helena entrou no elevador. Suas mãos suavam. No 12º andar, uma mulher elegante de uns 35 anos a recebeu. Helena, sou Mariana, seja bem-vinda. Elas apertaram as mãos e entraram em uma sala de reuniões. A entrevista durou 40 minutos. Mariana fez perguntas sobre experiência, disponibilidade, habilidades. Helena respondeu com honestidade. Falou sobre seus 3 empregos,
sobre Miguel, sobre a rotina puxada. Por que você quer essa vaga? Mariana perguntou. Helena respirou fundo. Porque eu quero que meu filho veja que trabalho duro vale a pena. Quero que ele tenha orgulho da mãe dele. E quero ter dignidade. Só isso. Mariana sorriu. Você está contratada. Helena piscou confusa. Como assim? Você começa segunda-feira. Horário comercial, 8 às 5. Salário de 2.500. Vale transporte. Vale refeição. Sua carteira está assinada? Não. Eu sempre trabalhei por diária. Então vamos regularizar tudo. Bem-vinda à equipe, Helena. Quando Helena saiu do prédio, ela se apoiou na parede e chorou. Chorou tanto que as pessoas passavam olhando com curiosidade. Mas ela não ligava. Pela primeira vez na vida, alguém tinha dito: você está contratada. Naquela noite, Helena contou para Miguel. Mãe conseguiu um emprego novo, meu amor. Um emprego de verdade, com carteira assinada. Miguel abraçou a mãe com força. A gente vai poder comprar leite? Helena riu no meio das lágrimas. A gente vai poder comprar leite, e bolacha, e suco, e tudo que você quiser. E um tênis novo? E um tênis novo. Miguel sorriu. Era a primeira vez em semanas que ele sorria daquele jeito. Segunda-feira chegou. Helena se despediu dos 3 empregos de faxina. As patroas entenderam. Algumas até ficaram felizes por ela. Você merece, Helena. Sempre foi uma guerreira, Dona Marta disse emocionada. No primeiro dia na empresa Solares, Helena foi apresentada à equipe. Todos foram gentis, acolhedores. Seu trabalho era organizar documentos, atender telefonemas, fazer agendamentos. Nada muito complicado, mas era um trabalho de verdade, com dignidade. No intervalo do almoço, Mariana se sentou ao lado dela no refeitório. Como está sendo o primeiro dia? Surreal, Helena respondeu, ainda processando tudo. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredita, você merece. Helena hesitou, mas precisava perguntar. Mariana, quem me indicou para essa vaga? Por favor, eu preciso saber. Mariana sorriu. Eu realmente não posso dizer, mas posso te contar uma coisa. A pessoa que te indicou também indicou uma bolsa de estudos para o seu filho. A escola particular São Francisco tem uma vaga integral para ele. Começa semana que vem. Helena sentiu as pernas bambas. O quê? É verdade. A secretaria da escola vai te ligar hoje à tarde para agendar a matrícula. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Quem faria isso por mim? Mariana apenas tocou a mão dela. Alguém que vê o seu valor. Enquanto isso, no mercado Vila Nova, as coisas estavam ficando tensas para Rogério. O supervisor regional tinha feito uma visita surpresa na sexta-feira anterior. Conversou com funcionários, checou reclamações, revisou gravações de câmera e não gostou do que viu. Rogério, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a forma como você trata os clientes. Eu vi 3 vídeos de você humilhando pessoas publicamente. Isso é inaceitável. Eu estava apenas mantendo a ordem. Esses clientes pobres tentam se aproveitar. Rogério, você está em período de observação. Mais uma reclamação formal e você será suspenso. Estou falando sério. Rogério saiu da reunião furioso. Quem estava fazendo essas reclamações? Quem estava tentando destruí-lo? Ele tinha certeza de que era aquele homem de boné, aquele intrometido que aparecia toda semana. Se ele aparecer de novo, eu vou acabar com ele. Rogério murmurou para si mesmo. E Alberto apareceu. Era uma quarta-feira à tarde. Ele entrou no mercado vestindo as mesmas roupas simples de sempre. Rogério o viu imediatamente. Você de novo, Rogério disse, se aproximando. Está me seguindo, é? Alberto sorriu, calmo. Eu venho fazer compras. É um mercado, isso é normal. Normal? Você vem aqui todo dia. Eu já te marquei. Estou de olho em você. De olho em mim? Alberto riu. Interessante.
Talvez você devesse estar de olho no seu próprio comportamento. O que você disse? Você ouviu bem. Rogério cerrou os punhos. Sai daqui antes que eu chame a segurança. Pode chamar. Eu gostaria de conversar com eles também. Aposto que eles têm histórias interessantes sobre você. Rogério ficou vermelho. Mas você não sabe com quem está mexendo. Na verdade, eu sei exatamente com quem estou mexendo. Um gerente medíocre que usa o pouco poder que tem para humilhar pessoas que não podem se defender. Segurança! Rogério gritou. 2 seguranças se aproximaram. Tira esse cara daqui! Ele está me ameaçando! Alberto levantou as mãos, tranquilo. Eu não ameacei ninguém. Mas se vocês quiserem me escoltar para fora, tudo bem. Eu volto amanhã. Você não volta. Você está banido desse mercado. Alberto sorriu. Banido? Você não tem autoridade para banir clientes sem justa causa. Mas tudo bem, vamos ver quanto tempo dura essa proibição. Ele saiu calmamente, escoltado pelos seguranças. Do lado de fora, Alberto pegou o celular e fez mais uma anotação. Gerente tentou me expulsar sem motivo. Gritou na frente de clientes. Abuso de autoridade. Testemunhas. 2 seguranças. 5 clientes. Perfeito. A gota d'água estava se formando. Aquela noite, Rogério estava em casa ainda furioso. Ele abriu uma garrafa de uísque e ligou para um amigo, Marcelo, que trabalhava como gerente em outro mercado da rede. Cara, tem um cliente me perseguindo. Aparece toda semana. Fica me confrontando, falando que eu abuso do poder. E você abusa? Marcelo perguntou rindo. Não, eu só mantenho a ordem. Mas o cara é chato. Fica defendendo o pobre, dizendo que eu não posso revistar, não posso cobrar. Expulsa ele. Eu tentei, mas ele disse que volta amanhã. Então deixa ele voltar e inventa uma acusação. Diz que ele roubou algo. Chama a polícia. Simples. Rogério sorriu. Boa ideia. No dia seguinte, Alberto voltou ao mercado, como prometido. Ele entrou, pegou uma cesta e começou a fazer compras normalmente. Pão, leite, café, frutas. Rogério o viu imediatamente e sorriu. Um sorriso maldoso. Ele chamou um dos seguranças. Aquele cara ali, fica de olho. Quando ele passar pelo caixa, eu quero que você o pare. Diz que ele escondeu algo na bolsa. Mas e se ele não escondeu? Ele escondeu. Eu vi. O segurança hesitou, mas obedeceu. Alberto foi para o caixa. Pagou suas compras. Pegou as sacolas e começou a sair. Mas antes de chegar na porta, o segurança o interceptou. Senhor, preciso verificar sua bolsa. Alberto parou. Por quê? Suspeita de furto. Suspeita baseada em quê? O gerente viu o senhor esconder algo. Alberto olhou para Rogério, que estava observando de longe com os braços cruzados e um sorriso arrogante. Está bem. Pode verificar. O segurança abriu a bolsa. Dentro, carteira, chaves, celular. Nada mais. Não tem nada aqui. Então vamos verificar as sacolas também. Rogério se aproximou. Aposto que ele não pagou por tudo. Alberto entregou as sacolas. O segurança conferiu item por item com a nota fiscal. Tudo batia. Rogério ficou vermelho. Ele escondeu em outro lugar. Revista ele. Senhor, eu não posso. Revista. Nesse momento, outros clientes começaram a filmar com os celulares. Alberto olhou diretamente para as câmeras e disse calmo. Meu nome é Alberto Mendes. Sou empresário. E estou sendo acusado falsamente de roubo pelo gerente deste estabelecimento. Tudo isso porque eu defendi uma mãe de família que foi humilhada aqui há algumas semanas. Rogério ficou pálido. Você não pode... Eu posso. E vou. Vou processar você e esse mercado por difamação, constrangimento e abuso de autoridade. Você não tem provas. Alberto sorriu. Tenho sim. Tenho todas as gravações das câmeras de segurança. Tenho testemunhas. Tenho reclamações formalizadas. E tenho vídeos que esses clientes estão fazendo agora mesmo. Rogério começou a suar. Quem você pensa que é?
Alberto se aproximou e sussurrou baixo o suficiente para só Rogério ouvir. Alguém que conhece muito bem essa rede de mercados. Muito bem mesmo. E saiu, deixando Rogério em pânico. Rogério não dormiu naquela noite. O vídeo do confronto tinha viralizado nas redes sociais. Gerente acusa cliente inocente de roubo. 50 mil visualizações em 12 horas. Os comentários eram devastadores. Esse gerente é um lixo. Quantas pessoas ele já humilhou assim? Alguém precisa demitir esse cara. Na manhã seguinte, o supervisor regional ligou. Rogério, você está suspenso. Efetivo imediato. Lede o quê? Por causa daquele vídeo? Ele me provocou? Você acusou um cliente publicamente sem provas. Isso é gravíssimo. Enquanto investigamos, você fica afastado sem salário. Isso é injusto. Injusto é o que você fez com aquele homem. E com dezenas de outros clientes. Rogério desligou e socou a parede. Sua carreira estava desmoronando. Tudo por causa daquele maldito homem de boné. 2 dias depois, Helena recebeu uma mensagem no celular. Número desconhecido. Helena, preciso falar com você. É importante. Pode me encontrar amanhã às 18 horas na Praça da Matriz? Alberto. Helena hesitou, mas aceitou. Ela tinha tantas perguntas. Quem era realmente aquele homem? Por que estava fazendo tudo aquilo por ela? O que ele queria em troca? Alberto estava sentado em um banco da praça quando Helena chegou. O sol estava se pondo, deixando o céu alaranjado. Oi, ela disse tímida. Oi, Helena. Obrigado por vir. Senta aqui. Ela se sentou ao lado dele. Havia algo diferente no ar. Algo sério. Eu preciso te contar a verdade. Alberto começou, olhando para o horizonte. Sobre quem eu sou e sobre o que eu fiz. Helena franziu a testa. Eu não entendo. Você trabalha na empresa Solaris, certo? Sim. Eu sou o dono. Helena piscou, confusa. Como assim? Eu sou o dono da Solaris e também sou dono da rede de mercados Vila Nova, todas as 15 unidades da cidade. Helena sentiu o mundo girar. Você é o dono do mercado onde eu fui humilhada? Sou. Comprei a rede há 15 anos, mas nunca vou presencialmente às lojas. Deixo os gerentes cuidarem de tudo. Confio neles, ou pelo menos confiava. Até que, há um mês, decidi fazer uma visita surpresa. Disfarçado, sem avisar ninguém. Queria ver como as coisas realmente funcionavam quando ninguém sabia que o dono estava presente. E foi quando você me viu. Foi quando eu vi Rogério te humilhar por causa de R$ 5,50. Vi o seu filho chorando. Vi você tentando manter a dignidade enquanto era destruída publicamente por um homem que deveria estar ali para servir, não para humilhar. Helena começou a chorar. Por que você não fez nada naquele dia? Por que me deixou sofrer? Alberto respirou fundo. Porque eu precisava ter certeza. Precisava saber se era um caso isolado ou um padrão de comportamento. Então eu voltei, observei, documentei tudo e descobri que Rogério fazia isso com dezenas de pessoas. Todos pobres, todos vulneráveis, todos sem voz para se defender. E a minha vaga de emprego fui eu. A bolsa de estudos do Miguel também. Você merecia uma chance. Merecia dignidade, merecia ser tratada como ser humano, não como lixo. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Por quê? Por que você fez tudo isso por mim? Você nem me conhece. Alberto ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque eu já fui você, Helena. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe e eu fomos expulsos de uma farmácia. Ela estava doente. Precisava de um antibiótico. Faltavam R$ 3. Apenas R$ 3. O dono nos humilhou na frente de todos. Chamou minha mãe de caloteira. Nos expulsou como se fôssemos bandidos. Ele pausou, a voz embargada. Minha mãe morreu uma semana depois. Pneumonia. Poderia ter sido curada com aquele remédio de R$ 3. Mas o dono da farmácia preferiu proteger seu dinheiro do que salvar uma vida.
Helena olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Alberto, eu sinto muito. Eu tinha 7 anos, a mesma idade do Miguel. E eu prometi, no enterro da minha mãe, que quando eu crescesse, nunca deixaria ninguém passar pelo que a gente passou. Foi por isso que eu construí minha empresa do zero. Foi por isso que comprei a rede de mercados, para que nenhuma mãe fosse humilhada por não ter dinheiro suficiente. Para que nenhuma criança visse a mãe sendo destruída por causa de alguns reais. Helena secou as lágrimas com as costas das mãos. Mas Rogério, ele trabalha para você. Como ele pôde? Rogério traiu tudo que eu construí. Ele usou o poder que eu dei a ele para humilhar as pessoas que eu jurei proteger. E por isso ele vai pagar. Não com violência, não com vingança, mas com justiça. Helena assentiu lentamente. O que você vai fazer? Alberto se virou para ela, os olhos firmes. Amanhã nós vamos voltar ao mercado. Você, eu e Miguel, bem vestidos, com a cabeça erguida, e vamos acertar as contas. Mas não é sobre vingança, Helena. É sobre dignidade. É sobre mostrar para o Miguel que a mãe dele é forte, que ela venceu, que humilhação não define quem você é. Helena sentiu um nó na garganta. Eu tenho medo, eu sei. Mas você não precisa ter. Eu vou estar ao seu lado. E dessa vez, quem vai ser exposto é ele. Não você. Helena limpou o rosto e olhou para Alberto com gratidão. Alberto, eu não sei como te agradecer. Você mudou a minha vida, a vida do meu filho. Ele sorriu, gentil. Não me agradece. Você fez por merecer. Você trabalhou duro, criou seu filho sozinha. Manteve sua dignidade, mesmo quando o mundo tentou tirar isso de você. Eu só dei a você o que você sempre mereceu ter. Uma chance. Helena abraçou Alberto. Foi um abraço de gratidão, de alívio, de esperança. Quando se separaram, ela perguntou: e o Miguel, ele vai junto amanhã? Ele precisa estar lá, precisa ver a mãe sendo tratada com respeito, precisa ver que justiça existe, que o bem vence. Helena assentiu. Então amanhã a gente acaba com isso. Amanhã a gente acaba com isso. O dia chegou. Helena acordou com o coração acelerado. Passou a manhã preparando Miguel. Deu banho nele, penteou o cabelo com gel, vestiu nele a roupa nova que tinha comprado. Calça social, camisa branca, sapato de couro. Miguel se olhou no espelho e sorriu. Mãe, eu estou bonito? Está lindo, meu filho. Hoje é um dia especial. Helena também se arrumou, vestido azul marinho, sapato de salto baixo, cabelo preso em coque. Quando se olhou no espelho, ela mal se reconheceu. Pela primeira vez em anos, sentiu-se digna. Às 15 horas, Alberto passou para buscá-los. Vocês estão lindos, ele disse ao vê-los. Obrigada, Helena respondeu nervosa. Lembra, hoje você não é mais aquela mulher humilhada. Hoje você é a nova gerente do mercado Vila Nova. Helena arregalou os olhos. O quê? Você vai assumir o lugar do Rogério. Você conhece a luta dos clientes pobres. Você é a pessoa certa para liderar aquele lugar. Helena começou a chorar. Alberto, eu não sei o que dizer. Só aceita. Miguel abraçou a mãe. Parabéns, mãe. Quando chegaram ao mercado, o estacionamento estava cheio. Alberto tinha convocado todos os funcionários para uma reunião de emergência. Avisou o supervisor regional. Até a imprensa local estava presente. Rogério não sabia de nada. Quando Helena, Miguel e Alberto entraram, todos os funcionários estavam reunidos no salão principal. Rogério estava no centro, nervoso. E então ele viu Helena, bem vestida, ao lado do homem de boné. Rogério ficou pálido. O que está acontecendo aqui? Alberto caminhou até o centro. Todos os olhares se voltaram para ele. Boa tarde. Meu nome é Alberto Mendes e eu sou o dono desta rede de mercados. Silêncio chocado. Rogério sentiu as pernas fraquejarem. Você é o dono? Sou. E vim corrigir um erro que deveria ter sido corrigido há muito tempo. Alberto apontou para Helena.
Esta mulher foi humilhada publicamente pelo gerente deste estabelecimento, expulsa porque não tinha R$ 5,50 para uma caixa de leite. O filho dela, de 7 anos, chorou, e o gerente não sentiu compaixão. Alberto pegou um tablet e projetou vídeos na parede. Vejam, Helena sendo humilhada. Aqui, uma senhora idosa sendo chamada de lenta. Aqui, um homem sendo acusado de roubo sem provas. Aqui, uma funcionária sendo gritada por ter compaixão. Os vídeos passaram, um após o outro. Rogério estava vermelho, suando. Eu só estava fazendo meu trabalho. Seu trabalho era servir os clientes, não humilhá-los, não usar seu poder para se sentir superior. Alberto olhou nos olhos de Rogério e disse a frase que ficaria marcada. Foi aqui que você expulsou uma mãe por não ter R$ 4,50 para um leite. Hoje quem está sendo expulso é você. Silêncio absoluto. Rogério Lima, você está demitido. Por justa causa, você abusou do poder, humilhou os mais fracos e traiu tudo que eu construí. Rogério caiu de joelhos. Por favor, eu preciso desse emprego. E Helena também precisava. Alberto disse, frio. Mas isso não te impediu de destruí-la. Seguranças escoltaram Rogério para fora. Ele saiu chorando, derrotado. Alberto se virou para Helena. Helena, você aceita ser a nova gerente deste mercado? Helena, com lágrimas nos olhos, assentiu. Aceito. Todos aplaudiram. Miguel abraçou a mãe com força. Você conseguiu, mãe. Alberto anunciou. A partir de hoje, nenhum cliente será humilhado por falta de dinheiro. Criamos o Fundo Dignidade. Casos reais de necessidade terão crédito emergencial, porque dignidade não tem preço. Os aplausos ecoaram pelo mercado, e Helena, pela primeira vez na vida, sentiu o que era vencer. 3 meses se passaram desde aquele dia. O mercado Vila Nova tinha mudado completamente. Helena chegava todo dia às 8h da manhã, vestindo seu uniforme de gerente com orgulho. Camisa azul com o nome bordado, Helena Gerente. Nos primeiros dias, ela teve medo de não conseguir, medo de falhar, medo de decepcionar Alberto, mas ele esteve ao lado dela. Ensinou, treinou, apoiou. E Helena descobriu que tinha um talento natural para a liderança, porque ela entendia os clientes, entendia a luta, entendia a dor de não ter dinheiro suficiente. O Fundo Dignidade se tornou real. Toda semana, 3 ou 4 famílias eram beneficiadas. Mães que não tinham dinheiro para o leite, idosos que precisavam de remédios, pais desempregados comprando comida para os filhos. Helena atendia cada caso pessoalmente, olhava nos olhos das pessoas e dizia, você não precisa ter vergonha, todos nós passamos por dificuldades, leva o que você precisa e quando puder você paga, sem juros, sem humilhação. As pessoas choravam de gratidão e o mercado, que antes tinha fama de mau atendimento, agora era conhecido como o mercado que tem coração. As vendas aumentaram 40%, porque as pessoas queriam comprar em um lugar que as tratava com dignidade. Miguel estava irreconhecível. Na escola particular, ele floresceu, tirava notas excelentes, fez amigos, entrou para o time de futebol. E o melhor, ele sorria, todo dia. Numa manhã de sábado, Helena e Miguel foram ao mercado juntos, não para trabalhar, apenas para fazer compras como clientes. Miguel pegou uma cesta e começou a escolher os produtos. Mãe, a gente pode levar chocolate? Pode, meu amor. E refrigerante? Pode. E leite? Helena sentiu um nó na garganta. Pegou 3 caixas de leite e colocou na cesta. Pode levar quantas caixas você quiser, meu filho. Miguel abraçou a mãe ali mesmo, no meio do corredor. Obrigado por não desistir, mãe. Helena chorou, mas eram lágrimas de felicidade. Naquele mesmo dia, Alberto fez uma visita ao mercado. Ele andou pelos corredores observando. Os funcionários estavam sorridentes, os clientes satisfeitos.
O ambiente era leve. Ele encontrou Helena no escritório da gerência. Como você está? Feliz. Ela respondeu sorrindo. Pela primeira vez na vida, eu estou realmente feliz. Você merece, Helena. Você transformou este lugar. Não, você transformou. Você me deu a chance. Alberto balançou a cabeça. Eu só abri a porta. Você é quem entrou e fez a diferença. Eles ficaram em silêncio por um momento. E o Rogério? Helena perguntou. Você sabe o que aconteceu com ele? Alberto suspirou. Ele está trabalhando como repositor em um mercado pequeno. Ganha salário mínimo. Perdeu a arrogância. A vida ensinou a ele o que eu não consegui. Você acha que ele aprendeu? Eu espero que sim. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Até pessoas como ele. Helena assentiu. Você é uma pessoa incrível, Alberto. Obrigada por tudo. Você também é incrível, Helena. Nunca esquece disso. Naquela noite, Helena estava em casa preparando o jantar. A mesa estava farta. Arroz, feijão, bife, salada, suco e uma caixa de leite aberta ao lado. Miguel estava na sala, fazendo a lição de casa. Algo que ele nunca tinha feito antes, porque não tinha material. Helena parou por um momento e olhou ao redor. A casa era a mesma, pequena, velha, com infiltração, mas agora ela estava cheia, cheia de comida, cheia de dignidade, cheia de esperança. Ela pensou em tudo que tinha passado, as humilhações, a dor, o desespero, e pensou em como a vida podia mudar em um instante, quando alguém decide enxergar o seu valor. No domingo, Helena levou Miguel ao cemitério. Eles pararam diante de um túmulo simples. Dona Lourdes, mãe de Alberto Mendes, 1950-1995. Helena colocou flores ali. Obrigada, ela sussurrou, por ter criado um filho como ele, por ter ensinado a ele o valor da compaixão. Sua história não foi em vão. Você salvou a minha vida e a vida do meu filho. Miguel segurou a mão da mãe. Quem é ela, mãe? Uma mulher que sofreu como a gente, mas que deixou um legado de amor. 3 meses depois, Alberto inaugurou o programa Dignidade em todas as 15 unidades da rede. Na cerimônia de lançamento, Helena foi convidada para falar. Ela subiu ao palco, nervosa, mas determinada. Meu nome é Helena. Há 6 meses, eu era uma faxineira que mal conseguia alimentar meu filho. Fui humilhada em público por não ter 5 reais. Mas um homem viu minha dor e decidiu fazer algo. Ela olhou para Alberto, que estava na plateia. Ele não me deu esmola, ele me deu dignidade, me deu trabalho, me deu uma chance. E hoje eu gerencio o mesmo mercado que me expulsou. E garanto que nenhum cliente será tratado como eu fui. As pessoas aplaudiram de pé. Helena continuou. Se você está passando por dificuldades, não tenha vergonha. A pobreza não te define. O que te define é como você luta, como você se levanta. E se alguém te humilhar, lembra, a dignidade está dentro de você. Ninguém pode tirar isso. O salão explodiu em aplausos. Naquela noite, Alberto estava em seu apartamento. Ele abriu uma gaveta e pegou uma foto antiga. Ele, com 7 anos, ao lado da mãe. Consegui, mãe, ele sussurrou. Ninguém mais vai passar o que a gente passou. Ele guardou a foto de volta e olhou pela janela. Lá embaixo a cidade brilhava, e em algum lugar Helena estava colocando Miguel para dormir. Com leite, com comida, com dignidade. Alberto sorriu. Porque no final, justiça não é vingança. Justiça é quando os fracos se tornam fortes. Dignidade não tem preço. E humilhar alguém por ser pobre é um dos crimes mais cruéis que existe. Seja gentil. Seja humano. Você nunca sabe a batalha que a pessoa ao seu lado está enfrentando. A história de hoje lembra uma verdade dura. Ninguém deveria ser humilhado por faltar alguns reais. Dignidade não é luxo, é direito. Se você também acredita nisso, fortalece o vídeo agora.
Deixe seu like, comente dignidade sempre e compartilhe para mais gente. Seu engajamento faz essas mensagens alcançarem quem precisa ouvir. Vamos juntos!